Boa noite, bem-vindo ao JG que está no ar. Pode chegar, vem ver os destaques de hoje. Greve dos Correios completa 16 dias e negociações não avançaram, mas os trabalhadores garantem que as entregas não estão atrasadas. Nossas unidades de atendimento estão funcionando normalmente aqui na Grande São Luís. Mais de 4 milhões e 500 mil eleitores estão aptos para votação nas eleições deste ano no Maranhão. A maioria é mulher. UFMA recebe tablets para serem entregues aos estudantes selecionados em edital para ensino híbrido na universidade. Aulas estão previstas para voltar no dia 14. A mais nova Praça de São Luís está pronta e vai ser inaugurada na segunda-feira. Um dos presentes para o aniversário dos 408 anos da capital. A greve dos Correios completa hoje 16 dias e até agora as negociações não avançaram. A paralisação é nacional e os trabalhadores denunciam a retirada de 79 cláusulas de acordo trabalhista. Ontem, o Tribunal Superior do Trabalho determinou que 70% dos funcionários voltem ao trabalho para manter um contingenciamento mínimo. Aqui no Maranhão, a categoria garante que não há atraso nas entregas. O protesto foi realizado hoje em frente a esta unidade dos Correios, que fica na BR-135. No ato, os trabalhadores deixam claro que não concordam com a possibilidade de privatização. Por conta do movimento grevista, a entrega de muitas mercadorias e encomendas estão atrasadas. Aqui no Maranhão, 70% dos funcionários aderiram à greve. E, segundo o sindicato, em alguns municípios do interior do estado, as agências estão completamente fechadas. Com a pandemia, com o afastamento dos trabalhadores que são do grupo de risco, a gente acabou se vendo lá numa situação bem complicada, porque muita encomenda chegando, muita correspondência chegando, e os que estavam lá não estavam dando conta, isso antes da greve, porque com a greve isso acabou se agravando ainda mais. Mas a informação do sindicato da categoria não é confirmada pela Superintendência Estadual dos Correios, que garante que os serviços de entrega estão sendo feitos normalmente. Nossas unidades de atendimento estão funcionando normalmente aqui na Grande São Luís e poderão ser utilizadas para a realização de postagens e demais serviços. Para o recebimento de encomendas, evitando deslocamentos desnecessários e aglomerações, desde o dia 13 de julho, o destinatário pode solicitar que a encomenda seja encaminhada para a agência de correio mais próxima de sua residência, facilitando a retirada. Mas para que isso ocorra, é necessário que os Correios tenham realizado pelo menos a primeira tentativa de entrega. A situação dos profissionais vem sendo alertada desde o início da pandemia de coronavírus. Isso porque muitos trabalhadores foram afastados por estarem no grupo de risco. De acordo com o sindicato da categoria, desde 2011 nenhum concurso público é feito. Apesar da demanda de compras feitas pela internet ter aumentado, o número de funcionários diminuiu e os trabalhadores temem a privatização dos Correios. Estamos firmes porque a gente entende que a gente não vai permitir que o governo retire direitos conquistados durante muito tempo à base de muita negociação. Então, a gente não vai permitir que o governo faça isso com a gente, porque, afinal de contas, retirar direitos agora é privatização amanhã. Olha, quem faz ou fez UFMA pode se orgulhar. É que de 52 instituições do país avaliadas pela Times Higher Education, a Federal do Maranhão está como a 26ª melhor do país. Essa pesquisa saiu ontem e analisou universidades de todo o planeta. Em primeiro lugar aqui no Brasil está a USP. Isso não é novidade, vamos concordar, né? Seguida das universidades de Campinas e Minas Gerais. A pesquisa de qualidade do ensino superior leva em conta pesquisas, citações, uma visão internacional e transferência de conhecimentos para a indústria, como indicadores aí de desempenho. Que orgulho, né? Bom, por falar em UFMA, a universidade tem mais de meio século de história e a pandemia trouxe um desafio: retornar às aulas depois de meses suspensas no modelo híbrido, presencial e remota. E para isso, os estudantes que não podem pagar pela internet
vão precisar de tablets e chips com pacotes de dados. E esses tablets já chegaram. A remessa tem 1.000 computadores enviados pelo Ministério da Educação. Há poucos dias da retomada do período letivo, a Universidade Federal do Maranhão ainda está vazia, mas contudo sendo preparado para garantir um acesso democrático ao ensino remoto e híbrido. Por meio de editais, serão distribuídos equipamentos eletrônicos e acesso à internet para alunos que comprovadamente não possuem estrutura tecnológica para acompanhar as aulas. Incluímos 3 etapas, já até hoje, dia 3 de setembro. O primeiro ciclo de seleção dos alunos, dos nossos discentes. Então a gente está aí com aproximadamente 1.400 alunos seletivados, 650 para os tablets, 700 para o chip. Além disso, 60 alunos da pós-graduação e outros do colégio de aplicação, o Colum. Para garantir maior acessibilidade, também foi pensado um edital para contemplar alunos com deficiência. É importante destacar que a gente não parou. Amanhã a gente está lançando mais 2 editais, um específico para a pessoa com deficiência, que é aluno da instituição, com 320 vagas. Então a gente espera universalizar todos os alunos que são pessoas com deficiência, que têm a necessidade do tablet, a gente espera atender. Essas ações inclusivas devem permanecer, mesmo com o fim da pandemia. A gente tem diversas ações e agora, frente à pandemia, uma nova demanda surgiu que foi a inclusão digital. Então, com certeza, esse programa na UFM e nas outras instituições de ensino do Brasil todo vai se tornar uma ação permanente, fazer com que os alunos tenham inclusão digital e possam acompanhar, né, digitalmente também as suas atividades. Hora do intervalo, mas eu volto já na companhia de Marcos Saldanha. Em pauta eleições, uma nova pesquisa do TSE que mostra o perfil do eleitorado que vai às urnas em novembro. A gente vai contar aí para você especificamente aqui do Maranhão e fazer uma análise. A gente te espera já depois do intervalo. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o perfil dos eleitores que vão às urnas em novembro para escolher prefeitos e vereadores. O levantamento traz detalhes de todos os estados. Bom, aqui no Maranhão são mais de 4.500.000 pessoas aptas a votar. Destas, mais de 240.000 aqui no estado analfabetas. Acompanha aí a pesquisa do TSE com mais detalhes na reportagem de Eduardo Gomes. Faltam menos de 80 dias para as eleições municipais e já tem muito eleitor de olho nas propostas dos candidatos. O Richard vai às urnas para exercer a democracia, mas antes analisa bem o histórico de quem está concorrendo na disputa eleitoral. O trabalho que ele desenvolve, a origem dele, tudo faz parte de uma análise que a gente tem que se fazer do candidato. Assim como o Richard, mais de 147 milhões de brasileiros poderão votar nas eleições municipais. Só no Maranhão, 4.537.237 eleitores estão aptos a participar do processo. Só que uma pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral do Maranhão apontou dados que indicam como é o perfil do eleitor. O que mais chama a atenção é que 240.000 maranhenses que vão às urnas são analfabetos. Segundo este especialista, o número reflete a um problema histórico da sociedade. É um cenário histórico de desigualdades. A desigualdade se caracteriza por diversas negações de direito. Historicamente, o que a gente pode perceber na realidade maranhense é que durante muito tempo a educação foi um direito negado a um grande contingente de maranhenses. A pesquisa aponta ainda que as mulheres ocupam hoje a maior porcentagem do eleitorado, com 52%. Mas o número de mulheres na política segue bem abaixo. É fundamental. Nós não temos nenhum candidato a prefeito de São Luís.
temos apenas algumas pessoas candidatas a vereadora. É importantíssimo as mulheres começarem a se interessar a ocupar esses lugares. Numa era tecnológica e que as redes sociais estão sendo mais utilizadas, o especialista alerta que é importante que a sociedade acompanhe os representantes públicos durante todo o mandato. Não adianta só tu votar e entregar a chave para o eleito. É preciso votar e fiscalizar, acompanhar a execução das políticas públicas depois de eleito, porque é aí que se consolida o processo de cidadania. É votar, elaborar políticas, propor, fiscalizar, denunciar e votar de novo numa outra eleição, mas num processo participativo, constante, né, para que você possa, inclusive, criticar o eleito. E o Marcos Saldanha já está aqui com a gente no estúdio para fazer uma análise sobre esse levantamento. Marcos, boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite você aí de casa. Marcos, assim, não é novidade que a população brasileira é formada, em sua maioria, por mulher, né? Por mulheres. Isso aí não é novidade, porque eu já imaginaria que a maioria dos eleitores aí seria mulher. Quais são os outros tópicos, outros pontos aí dessa pesquisa que você traz que você achou muito interessante? Pois é, Bianca, eu acho muito interessante, na verdade, a gente analisar esses dados, trazer para você que está aí em casa entender, porque a política, ela é uma ciência, né? Ela não é tão intuitiva quanto as pessoas pensam. Há quem defenda, inclusive, que é uma ciência exata, se você considerar todas as variáveis. Então, uma eleição, ela não se engane, ela é feita com a análise desses dados. O eleitor, quando vai votar, nem sempre ele avalia o candidato em toda a sua capacidade, mas o candidato, ele avalia o eleitorado, ele sabe em que chão ele está pisando, ele analisa o discurso, a roupa, com quem ele vai dialogar, quem é o público dele. Por exemplo, além de perceber que o público de eleitores maranhenses, nos 217 municípios, é a maioria de mulher, interessante perceber que é um público jovem, é um eleitor jovem. Nós estamos falando, em maioria, de um jovem entre 20 e 40 anos. É esse jovem eleitor que vai definir as eleições. E sabe uma curiosidade? Esse jovem eleitor, ele é, acima de tudo, solteiro. A variação, inclusive, de municípios como São Luís, por exemplo, São José de Ibamar, Paço Lumiar, esse número chega, em alguns casos, como São José de Ibamar, a 76% de eleitores solteiros. É uma esmagadora maioria. Claro que, nesse caso, às vezes é o casamento não formal, que pode acontecer em muitos casos. Mas são dados que para a gente soam como curiosidades, mas que para o candidato podem definir exatamente o caminho que ele vai tomar. Bom, outra notícia também é que esse número de eleitores, ele aumentou em todo o Maranhão, um número considerável. Na capital maranhense também, na ilha de São Luís, a gente teve um aumento grande, em especial em Paço Lumiar e São José de Ibamar, a gente teve um aumento muito grande. Nesses municípios, Raposa, São José de Ibamar e Paço Lumiar, o eleitor é um pouquinho mais jovem ainda, o grosso da quantidade de eleitores, ele tem um nível de idade menor e, infelizmente, além do número, Bianca, que a reportagem traz de analfabetos, a grande maioria dos eleitores maranhenses, ele tem o nível médio incompleto. Então é uma baixa escolaridade, é uma pessoa que fez até o ensino médio e abandonou ou ainda está cursando o ensino médio. A esmagadora maioria, seguido de pessoas que estudaram só até o ensino fundamental e ainda assim incompleto, quer dizer, o número de eleitores no Maranhão com nível superior, ele ainda é muito baixo. No caso de São Luís, São José de Ibamar, talvez pelo acesso maior à proximidade com universidades, esse número sobe um pouco mais, mas ainda assim não muda tanto assim esse perfil, né? Infelizmente, né? Quer dizer, a gente fala muito de uma nova política, mas não vai existir uma nova política se não existir uma nova educação, né? O público, o eleitor, eu digo público que também assiste a campanha, né? Um eleitor com pouco estudo, isso ainda interfere muito na forma como se faz a eleição. Era isso que eu ia te perguntar, o que se influencia, né? A baixa escolaridade.
Pois é. Para que tendência? Pois é, aí você vê uma eleição dominada por fake news, por exemplo. Ou seja, o que é o fake news? Você compartilha informação sem um nível adequado de leitura e de interpretação. Se a maioria do eleitor ele é um analfabeto funcional com baixa escolaridade, significa que aquela notícia, aquela manchete é o que vai chamar a atenção. E os políticos sabem disso, ou seja, não vai haver, na maioria do eleitor, uma leitura aprofundada, uma análise daquele discurso. Ou seja, na guerra de narrativas, quem conseguir chamar mais atenção, independente da qualidade da informação, ainda leva vantagem. Então é preciso, para combater fake news, que eu vejo o TSE no caso do Brasil e o TRE no caso do Maranhão, com uma campanha aí muito forte para combater a fake news, eu diria, só será possível melhorar isso quando a gente melhorar o nível de escolaridade do eleitor. Afinal de contas, combater fake news exige discernimento. E discernimento, um bom discernimento do ponto de vista de julgamento eleitoral, ele só é possível com um bom nível de leitura. Afinal de contas, você precisa ler o plano de campanha de cada candidato, o plano de governo. Na eleição majoritária, a gente vê um grosso, com uma capacidade muito pouco de participar ativamente do debate. No caso de vereador, então, a gente vê, não à toa, o nível da Câmara Municipal, ele deixa tanto a desejar no Maranhão inteiro, né? Bom, sabemos qual é o dever de casa, torcer para a gente começar a fazer para, em pouco tempo, mudar esse cenário, né? Ok, Marcos, muito obrigada. Tá? Eu te espero aqui no nosso próximo encontro. Eu que agradeço, Obrigada, boa noite. Agora a gente dá uma pausa para uma dica. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. Presta atenção aí, são os sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo. Um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para pagar a sua conta de energia elétrica. Pensa que acabou? Acabou não, tem prêmio extra. 15 casas vão ser contempladas com R$12 mil para troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção ainda tem mais, acredita? Tem o sorteio de um carro 0 quilômetro. Eu vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando está todo mundo precisando. Para participar é muito simples, basta estar em dia com Equatorial, não fique de fora. Faça o seu cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Acesse o site, faça o seu cadastro, pague a sua tarifa em dia. Mais do que nunca nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. E a seguir, a gente vai te adiantar como ficou a praça mais nova de São Luís, a Praça do Poeta. Eu volto já. Às 2h02 tem baixa-mar com 0,4 metro. Pela manhã, às 8 horas, tem a primeira praia-mar do dia com 5,8 metros. Às 14h20, volta a baixa-mar com 0,4 metro. E a sexta-feira termina com praia-mar de 5,8 metros, que começa a partir de 20h15. São Luís vai ganhar uma praça novinha de presente de aniversário. A Praça do Poeta vai ser entregue na segunda-feira e faz parte da série de obras da Prefeitura de São Luís e do Governo do Estado para os 408 anos da capital. Uma vista para inspirar qualquer poeta. No coração do Centro Histórico de São Luís, o espaço vai compor um dos cenários mais convidativos para a contemplação da cidade. A Praça dos Poetas é um presente do governo do estado e deve ser entregue à população no dia do aniversário de São Luís. O espaço conta com um mirante e faz uma homenagem para 10 poetas maranhenses. A estrutura ainda é composta por quiosques, banheiros públicos, áreas verdes, além de detalhes arquitetônicos que preservam parte da história do lugar, onde já existia um casarão colonial até meados do século XX, vizinho à antiga casa de Ana Jansen. A obra, que vai ser entregue na segunda-feira que vem,
integra o programa Nosso Centro do Governo do Estado, que realiza ações integradas com o Programa de Revitalização do Centro Histórico da Prefeitura de São Luís. Geraldo Essen, Clodoaldo Corrêa e Felipe Klan entrevistam logo mais na bancada dos analistas o deputado federal Júnior Marreca dos Patriotas, do Partido Patriotas. E eu volto amanhã às 18h30, na sexta-feira tem JG. Eu conto com a tua companhia aí pra gente encerrar a semana juntinhos. Até amanhã. Tchau.